Evangelho do evangelista Mateus, capítulo 13. A Bíblia, na linguagem de hoje, traz a seguinte versão no verso 44. O reino do céu é como um tesouro escondido num campo que certo homem acha e esconde de novo. Fica tão feliz que vende tudo o que tem e depois volta e compra o campo. O reino do céu é também como um comerciante que anda procurando pérolas finas, e quando encontra uma pérola que é mesmo de grande valor, ele vai, vende tudo o que tem e compra a pérola. Você pode dizer amém? Louvamos ao Senhor pela oportunidade que nos dá de aqui estar mais uma vez. Obrigado, pastor Aguiar, pela deferência de usarmos essa tribuna, cumprimentando o pastor Aguiar, toda a liderança desta Quinta da Esperança. Gostei do nome, Quinta da Esperança. Estar aqui com minha esposa Denise, com quem sou casado há 36 anos. Como vocês sabem, a gente cumpre uma missão parlamentar por todo o estado de Santa Catarina, e nesses 12 anos estamos completando aí 1 milhão de quilômetros rodados em Santa Catarina. Mas é sempre bom estar em casa, não é? Aqui que iniciamos nossa caminhada, aqui nasci em Blumenau, e foi nessa igreja que papai também começou o seu ministério e depois retornou como presidente. Então é sempre bom poder rever amigos e conhecer outros que ao longo dos meses se agregam ao corpo de Cristo. Amados, há uma palavra de Deus aos nossos corações. Me ajuda lá. Meu tecladista aí hoje está bem jovem, né? Há uma canção que diz assim. Dá um sol maior ali para mim, sol maior. Ele é tudo para mim, Ele é tudo para mim, Ele é o tesouro que eu tenho guardado em meu peito, Ele é tudo para mim, Ele é o tesouro que eu tenho guardado em meu peito, Ele é tudo para mim. Essa é das antigas, vamos lá. Ele é tudo para mim, Ele é tudo para mim, Ele é o tesouro que eu tenho guardado em meu peito, Ele é tudo para mim, Ele é o tesouro que eu tenho guardado em meu peito, Ele é tudo para mim. Amém? Este é o nosso Jesus. E em determinada ocasião, em que ele está ensinando aos discípulos, entre as suas muitas parábolas, ele conta essas duas que nós acabamos de ler. Duas pequenas parábolas sintetizadas em 3 versos do evangelista Mateus. Nas suas parábolas, Jesus, ou pelo menos na maioria delas, busca traçar uma analogia entre questões peculiares, comuns, rotineiras, cotidianas e o reino dos céus. De fato, ele vai falar da importância do reino dos céus, tomando como referência situações e circunstâncias e cenários do nosso cotidiano. Talvez alguém possa perguntar, qual é a coisa mais importante do mundo? Alguém possa dizer, bom, talvez seja a Casa Branca, onde está o Biden, o homem mais poderoso da Terra do ponto de vista político. Talvez alguém diga, não, é o Kremlin, onde está Putin, o autocrata todo-poderoso, com suas máquinas de guerra, enfim. Alguém possa dizer, talvez daqui a 9 dias, o lugar mais importante da Terra seja o Planalto, o Palácio do Planalto, onde uma grande decisão política vai acontecer no Brasil. Não, nenhum desses lugares é o mais importante da Terra. A coisa mais importante da Terra, eu e você sabemos, chama-se o reino dos céus. O reino dos céus. Tudo mais é passageiro, mas o reino dos céus é para sempre e sempre. Amém. E neste texto, Jesus vai nos trazer 4 aspectos fundamentais para a nossa compreensão do que significa o reino dos céus. E eu quero, com a graça do bendito Espírito Santo, compartilhar com você essas verdades que tenho aprendido. Primeiro, escute, Jesus vai ensinar que o reino dos céus, embora importante,
ele está escondido. Ele não está como a Casa Branca, como o Kremlin ou como o Palácio do Planalto. O reino dos céus está escondido. Por isso, Jesus diz que o reino dos céus é semelhante a um tesouro oculto no campo, o qual certo homem, tendo achado, escondeu. Olha só, o tesouro estava escondido, o homem encontrou, escondeu de novo. Por que Jesus faz essa afirmação? Jesus está lembrando para todos nós, é claro, num primeiro momento, que tesouros não se encontram à revelia. Você não encontra uma pérola jogada à rua, em cima de uma mesa desguarnecida. Não, tesouros são coisas muito bem guardadas. Assim também, o reino dos céus, Jesus está dizendo, está escondido aos olhos humanos, do ponto de vista do nosso alcance material. E aí você me pergunta, Ismael, se o reino dos céus é a coisa mais importante do mundo, por que a maioria das pessoas ainda não o encontraram? Eu vou fazer uma rápida matemática com você, uma equação rapidinha aqui nesta noite. Está saindo aí o censo do IBGE sobre a nova população brasileira e da nossa cidade de Blumenau, mas o último censo, em 2020, aqui em Blumenau, nós chegamos a 360 mil habitantes, perfeito? 360 mil blumenauenses, ou que aqui nasceram, ou que adotaram essa cidade para morar. Agora deixe-me lhe fazer uma pergunta, por favor. Responda para você mesmo, quantas dessas pessoas você imagina que já encontraram o reino? Eu estou falando dos 360 mil blumenauenses. Quantos que você acha que já encontraram essa pedra preciosa? Talvez os mais pessimistas vão me dizer, Ismael, no máximo 10%. Bom, aí teríamos 36 mil pessoas. Talvez os mais otimistas vão dizer, Ismael, talvez 30% da população de Blumenau já encontrou este tesouro. Então chegaríamos aí, talvez, a cerca de 90, 100 mil pessoas. Muito bem, vamos colocar aí 100 mil pessoas encontraram já esse tesouro em Blumenau. Mas por que as outras 260 mil ainda não encontraram? Eu vou explicar para você com base na palavra de Deus, porque tantos ainda não entenderam o plano da salvação. Segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 3, verso 16, Paulo nos ensina que há um véu encobrindo a verdade das pessoas. Diz Paulo, quando porém alguns deles se convertem ao Senhor, o véu é retirado. Então entenda, há uma batalha espiritual. Não é que essas 260 mil pessoas ou 300 mil não querem o reino, mas há uma batalha espiritual. Há um véu que lhes encobre a verdade. Mais adiante, o apóstolo também nos lembra que Satanás, o príncipe deste mundo, cegou o entendimento dos que não creem. Está dito lá em 2 Coríntios 4:4, nos quais o Deus desse século cegou o entendimento dos incrédulos, para que lhes não resplandeça a luz do evangelho da glória de Cristo, a qual é a imagem de Deus. Então entenda, há uma batalha espiritual, e aí você não compreende às vezes, porque o seu pai, sua mãe, seu filho, algum parente, algum vizinho, você fala de Jesus, e eles dizem não, porque há uma batalha espiritual, e eles não conseguem visualizar, não conseguem enxergar essa preciosidade que é o reino dos céus. Mas eu tenho uma segunda boa notícia para você. Jesus nos ensina que, embora o reino está escondido, ele pode ser encontrado por quem busca. Você pode dizer amém? Verso 45 diz que o reino dos céus é semelhante também a um homem que negocia e procura boas pérolas. Como disse, é raro achar uma pérola de grande valor. Para encontrá-la é preciso investir tempo, paciência. O homem da parábola, o negociante, buscava boas pérolas. Ele fazia um enorme esforço para encontrá-las. Assim também, disse Jesus, é o reino dos céus. Só é encontrado por quem realmente quer entender o sentido da vida. Por que estamos aqui? O que estamos fazendo? De onde viemos? Para onde vamos? Só encontra esse tesouro quem sai em busca dele, com mapas, com ferramentas adequadas. Eu lembro de um amigo que eu tinha aqui em Blumenau, talvez alguns de vocês conheceram, o Adúcio Grabner. Ele, na época, era proprietário de uma agência de viagens,
E eu lembro que eu recebi um convite, isso faz talvez uns 15, 17 anos, para ministrar algumas conferências ali na América, nos Estados Unidos. E o Adúcio disse: Ismael, eu tenho aqui 2 passagens que eu consigo aqui, patrocínio e tal, e eu vou com você. Eu digo: tá bom, vamos lá, Adúcio. E fomos passar 15 dias lá ministrando em várias igrejas. E eu lembro que um dia daquele a gente estava passando ali na cidade de Boston, numa avenida, e o Adúcio falou muito bem o alemão, e ele viu ali um anúncio em alemão, embora nos Estados Unidos. E ele disse: vamos entrar nessa loja, me chamou a atenção. E ele entrou ali, de fato, o proprietário era um americano, mas que falava muito bem o alemão, descendente de alemães. E ele começou a conversar em alemão com eles, não é? E eu não entendendo, né? Só dizia ja, nein, nein, né? Enfim. E de repente ele disse: mas eu vou levar. Eu disse: vai levar o quê? E ele mostrou algo parecido mais ou menos com esse retorno aqui. Era uma máquina um tanto estranha para mim. Eu disse: mas o que é isso? E era um comércio de coisas antigas, enfim. E ele disse: não, isso aqui é uma antiga máquina de detectar metais. Eu vou levar para o Brasil. Eu tenho alguns amigos que são fazendeiros lá em Lages. De repente eu busco alguns tesouros que estão escondidos por lá, moedas antigas e tal. Na praia eu posso encontrar coisas também. Digo: tá bom, leve, Adúcio. E ele levou aquela máquina, trouxe para o Brasil. E eu lembro que 2 ou 3 meses depois, Carlão, eu fui visitá-lo ali no gabinete, muito curioso, não é, sobre a máquina, né? E eu logo perguntei: e aí, Adúcio, você já encontrou alguma coisa? E sabe o que ele me respondeu, pastor Aguiar? Não encontrei nada. Eu disse: mas por que não, rapaz? Porque eu ainda não tirei a máquina do plástico. E o Espírito Santo falou comigo assim: é a vida de muitas pessoas. Eu e você temos o mapa do tesouro, que é a palavra de Deus. A Bíblia é o mapa do tesouro. Mas muita gente não encontra o tesouro porque não quer mergulhar na Bíblia, não quer imergir na palavra, não quer entender a palavra, não quer ouvir a palavra. Mas quando você mergulha na palavra, você encontra, porque diz Jeremias 29:13: buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. Amém? Embora o reino está escondido, a palavra nos ensina que ele pode ser encontrado. Terceira verdade que eu quero ilustrar para você nesta noite: Jesus também nos ensina aqui nessas parábolas que o reino de Deus custa tudo o que possuímos. Escute, eu falei que o reino está escondido, eu falei que o reino pode ser encontrado, mas essa é uma verdade inegociável. O reino custa tudo quanto possuímos. O texto vai nos dizer que o primeiro homem, ao achar o tesouro, fica tão feliz que vende tudo o que tem. Vende tudo o que tem para comprar esse tesouro. O segundo homem, ao encontrar a pérola de grande valor, também, diz a Bíblia, verso 46, vai, vende tudo quanto tem e adquire a pérola. Ambos os homens não pouparam esforços para adquirirem algo que lhes era superior. Venderam tudo o que tinham para adquirirem esta pedra preciosa. Jesus nos ensina que o reino custa tudo quanto possuímos. Foi esse o preço que ele deu, por exemplo, ao jovem rico. Você conhece a história, Marcos 10. Chega um jovem rico diante do mestre e diz: bom mestre, o que faço para ter a pedra preciosa? O que faço para herdar o reino dos céus? Jesus disse: você cumpre todos os mandamentos? Sim, cumpre todos os mandamentos. Então te falta uma coisa. E o jovem curioso fica atento para ver o que Jesus diria. E Jesus diz: vai, vende tudo o que tem, dê dinheiro aos pobres, depois venha e siga-me. E nunca mais você vai ouvir sobre esse jovem na Bíblia. Encerrou a sua história. Por quê? Porque a Bíblia diz em Lucas 12:34: onde estiver o vosso tesouro, ali estará o vosso coração. Onde estiver o vosso tesouro, ali estará o vosso coração. Jesus não diminuiu o preço do reino. Ele continua custando tudo quanto possuímos. Há muita gente por aí barateando o preço, mas o padrão de Jesus continua o mesmo.
Imaginemos você passando aqui na Rua 15 e você passa por uma joalheria, qualquer uma delas que tem por ali, e você vê na vitrine algo que lhe chama a atenção. E o que é, Ismael? É uma pedra preciosa, multifacetada, colorida, e lhe chama a atenção a beleza daquela pedra. E você imagina consigo lá na calçada, não é? Puxa, essa pedra deve custar muito dinheiro, olha que coisa bonita. Seus olhos ficam completamente atônitos diante daquela beleza. Mas há um vendedor muito esperto que vê você na calçada e percebe que você está admirando a pedra. E ele chega até você e diz: escute, você não gostaria de ver melhor a pedra? E você olha no relógio, tem uns tempinhos e diz: tá bom, vou dar uma olhadinha nessa pedra. E você entra na joalheria e vai dar uma olhada mais cuidadosa naquela pedra. E ele começa a explicar para você: olha, essa pedra aqui veio das minas lá da África do Sul. E você diz: puxa, deve valer muita coisa, não é? E ele vai logo dizendo: essa pedra custa 2 milhões de reais. 2 milhões de reais? 2 milhões de reais. Mas o vendedor é muito esperto. Ele olha para você e diz: mas essa pedra pode ser sua. E você diz: não, só se eu ganhasse na Mega Sena, mas eu não costumo jogar. Não, essa pedra pode ser sua. Como assim? E ele pega um papel, uma folha em branco e começa a anotar e diz: o que você tem na vida? E você diz: não, tudo que eu tenho na vida é uma casinha muito simples, é lá no bairro Fortaleza, enfim. Quanto custa? Uns 170 mil reais, é uma casinha muito simples. Bom, essa casa passa a ser nossa, da joalheria, e você leva a pedra. Você diz: bom, mas 2 milhões de reais para 170 mil reais, vai me sobrar uma boa grana, eu vou ficar com essa pedra. Onde é que eu assino? Ele diz: não, peraí, você não tem mais nada na vida? Não tem mais nada. Pensa bem. Diz: não, olha, eu só tenho uma Brasília no 77, uma Brasília amarela, vale muito pouco. Não, mas a Brasília também é nossa. Tá bom, uma Brasília mais ou menos, não vai fazer diferença, você coloca na equação. E ele pergunta: e agora você não tem mais nada? Não, não tem mais nada, não sobrou mais nada, eu só tinha a casa e aquela Brasília. Mas você não é casado? Ele diz: eu sou casado, tenho 2 filhos. Pois bem, a esposa e os filhos passam também a ser nossos. Mas que loucura é essa? Foi isso que Jesus ensinou. Se você ler a palavra de Lucas capítulo 14, verso 26, Jesus disse assim: olha, ninguém pode ser meu discípulo. Em outras palavras, ninguém pode obter o reino dos céus se não me amar mais do que ama seu pai, sua mãe, sua esposa, seus filhos e seus irmãos e até a si mesmo. O reino dos céus custa tudo quanto possuímos. Quando Pedro escuta este discurso de Jesus, ele faz uma indagação. Está em Marcos 10 e 28, Senhor, e nós, que deixamos tudo para te seguir? E aí Jesus responde: aquele que por minha causa e por causa do evangelho deixar casa, irmãos, irmãs, mãe, pai, filhos ou terra, receberá 100 vezes mais nesta vida e depois a vida eterna. Amém? Você nunca perde no negócio com Deus. Deus é abundante na sua provisão para com as nossas vidas. Mas deixe-me lhe falar de uma outra verdade do reino. O reino está escondido. O reino pode ser encontrado. O reino custa tudo quanto possuímos. Agora tem uma coisa: quem entra para o reino tem como recompensa uma virtude que não é comprada, que não é adquirida num seminário de coach, de treinamento ou coisa parecida. Que virtude é esta? A alegria. A Bíblia vai nos dizer no verso 44 que aquele homem ficou tão feliz que vendeu tudo quanto tinha. Era imensa a sua alegria. Este homem que encontrou o tesouro encheu-se de prazer e ele entendeu imediatamente o valor do tesouro. Paulo vai nos ensinar aos Romanos capítulo 14, verso 17, o reino de Deus, diz ele, não é comida nem bebida, mas paz, justiça e alegria no Espírito Santo. Esse é o reino. Ou há alguém aqui que teve um encontro com Jesus e nesta noite está dizendo: ah, que dia infeliz, que dia trágico.
que desgraça quando eu aceitei Jesus. Não, pelo contrário, você canta: oh happy day, oh happy day, oh dia feliz quando eu encontrei Jesus. Por quê? Porque o reino produz alegria. Quem encontrou a pérola, o resultado é a felicidade no aqui e no agora e depois da eternidade. Talvez muitos de vocês não conheçam a história de Frida Wingren. Quem era ela? Esposa do missionário Gunnar Wingren. Vocês sabem, em 1910, eles vieram para o Brasil, esses dois jovens, Daniel Berg e Gunnar Wingren. Papai teve a oportunidade de conhecer Daniel Berg, ele ficou lá em casa, hospedado por alguns dias, quando o papai morava ali na cidade de Timbó. E quando Daniel e Gunnar vieram para o Brasil, vieram solteiros. Algum tempo depois retornaram para a Suécia, eles eram de lá, passaram pelos Estados Unidos e vieram para o Brasil. Retornaram à Suécia e lá se casaram e retornaram para continuar a obra no Brasil. E conta a história que Gunnar casou com a Frida Wingren, e um dia ele estava no interior do Amazonas evangelizando, porque foi lá que começou a obra da Assembleia de Deus, em Belém do Pará, na Amazônia. E Frida estava sozinha em casa, imagine, 1912, 13, região inóspita, difícil, moravam numa casa muito simples, um calor insuportável para quem veio da Suécia, um país nórdico, frio. E ela está ali e de repente uma angústia toma conta do seu coração, ela sozinha naquela casa. E ela começa a fazer uma comparação entre o Brasil e a Suécia. O Brasil que ela veio para morar e para ser cidadã. E a riqueza que ela deixou na Suécia, ela vinha de uma família elitizada na Suécia, tinha todos os bens que alguém poderia imaginar para aquela época. E ela traçando este paralelo imaginário entre a riqueza deixada na Suécia e as dificuldades no Brasil, seu coração fica pesaroso. E ela está ali na sala de estar e ela adormece. E conta a história que ela tem uma visão. E Deus coloca diante dela uma balança com os dois pratos. Num deles estava escrito Suécia, e no outro estava escrito não Brasil, mas estava escrito Jesus. E o Espírito Santo indaga para ela naquela visão: o que pesa mais? E ela foi percebendo que a balança onde estava Jesus vai baixando, e ela percebe o valor de Jesus diante da Suécia. E quando ela acorda com esse sentimento. A Suécia, com toda a sua riqueza, não poderia ser comparada com a pedra preciosa que é Jesus. E quando ela percebe essa verdade, ela era uma poetisa, tocava muito bem piano, dá um dó maior lá, Isaac. Ela começa a cantar aquela canção que diz assim, e que Deus deu a ela naquele momento, naquele instante, e ela começou a rascunhar a letra, e Deus lhe deu a melodia, e ela começa a cantar. Já achei uma flor gloriosa, e quem deseja mesmo a terá, a rosa de Saron preciosa, entre mil mais beleza terá. No vale de sombra e morte, nas alturas de glória e luz, esta rosa será minha sorte, porque tudo pra mim é Jesus. Diga assim: precioso pra mim é Jesus, precioso pra mim é Jesus. Eu confesso na vida e na morte que tudo pra mim é Jesus. A terceira estrofe diz assim: vai buscar a Jesus precioso, vai depressa, a noite já vem, e se perdes o amor glorioso,
será triste para ti o além. Esta flor hoje é ofertada a quem humildemente a buscar. Será logo da terra tirada para brilhar em outro lugar. Precioso para mim é Jesus. Vamos estar de pé? Precioso para mim é Jesus. Eu confesso na vida e na morte que tudo para mim é Jesus. Isso é verdade para você? Amém? Talvez eu já tenha contado aqui, mas permita-me reprisar. Eu tinha 10 anos quando chegamos em Lages. Papai foi pastorear a igreja ali. E nós ouvíamos muitas histórias. E uma delas marcou tanto a minha vida que eu a transcrevi no livro Raiz da Nossa Fé. Quem leu esse livro, de nossa autoria, está lá. A história dos pioneiros da Assembleia de Deus em Lages. E eu conto ali que numa quinta-feira como hoje, pastor Leosés Domiciano, que antecedeu o papai naquela igreja, estava no quarto ou no gabinete pastoral, que ficava à frente da casa pastoral. Conheci muito bem aquele lugar, Rua Manuel Tiago de Castro, 660, porque ali morei 7 anos. Quando chega cerca de 6h30, aproximadamente, 18h30, uma senhora idosa bate a porta daquele gabinete e diz: pastor Leosés, eu vim aqui porque o senhor é minha última esperança. O pastor Leosés pergunta: mas o que está acontecendo? E ela diz: pastor Leosés, eu moro numa casa muito simples, no bairro Santa Helena. Eu e minha netinha. E há 2 semanas ela está muito doente. Há 1 semana está delirando em febre. Não consegue sequer se alimentar. Eu não tenho dinheiro para pagar um médico. Naquele tempo não havia SUS. Uma história que ocorreu há mais de 50 anos. Ela diz: eu não tenho dinheiro sequer para pagar o medicamento na farmácia. Eu vim aqui porque o senhor é a minha última esperança. Mas o que a senhora deseja? Eu gostaria que o senhor fosse lá em casa agora e orasse pela minha neta, porque senão amanhã pode ser tarde demais. O pastor Leosés olha no relógio e diz: minha irmã, o culto já vai começar, eu vou ministrar a palavra. Eu não tenho condições de ir na sua casa agora, mas a senhora acredita que se nós orarmos aqui, Deus pode ir na sua casa e pode curar a sua neta? Ela diz: pastor Leosés, faz pouco tempo que eu estou na igreja, eu não entendo muito disso, mas se o senhor diz que isso é possível, eu creio. O pastor Leosés diz: então vamos orar. E ambos começam a orar naquele pequeno gabinete pastoral. Mas de repente o pastor Leosés para de orar e fica ouvindo a oração daquela recém-convertida, que na sua simplicidade dizia: Senhor Jesus, eu vim aqui para que o pastor Leosés fosse lá em casa orar pela minha neta, mas ele disse que não pode ir porque o culto já vai começar. Mas ele também disse que o senhor pode ir. Então vamos fazer um acordo. Sai por aquela porta agora. E ela apontou a porta do gabinete. Senhor Jesus, o senhor vai dobrar na venda do seu Jeremias. Eu conheci o seu Jeremias, ele tinha um comércio na esquina. O senhor dobra na venda do seu Jeremias, segue reto, o senhor vai chegar na Avenida São Joaquim. Quando o senhor chegar na Avenida São Joaquim, tem 2 lombadas, dizia ela na sua simplicidade, tem 2 lombadas para o bairro Santa Helena. Não é a primeira, é a segunda. Quando o senhor começar a subir o morro em direção ao bairro Santa Helena, o senhor vai visitar 3 casinhas. As 2 primeiras são pintadas, não é lá que eu moro numa terceira casinha, que é uma casinha sem pintura. O senhor vai chegar ali, Senhor Jesus, tem uma cerca de madeira, de estaca, tem um portãozinho. O senhor entra, sobe as escadarias de barro, toma cuidado, choveu essa semana, está muito liso. Quando o senhor terminar de subir a escadaria de barro, o senhor vai deparar com a porta da minha casinha, está só encostada, o senhor pode entrar. Você vai passar pela cozinha e lá no fundo está o quartinho da minha filha, da minha neta. Vai lá, Senhor Jesus, ela está morrendo, cura a minha netinha. Pastor Leosés ficou muito impressionado, impactado com aquela oração. Ele não se conteve, olhou para aquela senhora e disse: minha irmã, vamos fazer o seguinte, eu vou convidar minha esposa, nós vamos pegar o carro e nós vamos até a sua casa orar pela sua netinha. Mas se o senhor não disse que o culto já vai começar, mas eu deixo aqui um dirigente, depois eu volto para ministrar a palavra. Nós vamos lá na sua casa orar pela sua neta. Eles embarcam no carro, no trajeto, o pastor Leosés vai pensando naquele roteiro, dobra na venda do seu Jeremias, chega na Avenida São Joaquim, sobe o segundo morro à direita. E quando
enxerga a casinha da nossa irmã, estaciona o carro ali junto àquela cerca de estaca. E quando desembarcam do carro, qual não é a surpresa? A porta daquela casinha estava aquela menina de pé. E aquela menina diz com toda a força do seu pulmão: vovó, vovó, o médico que a senhora mandou vir aqui, ele acabou de sair. Aleluia. Vovó, ele entrou no quarto onde eu estava, o quartinho ficou todo iluminado. Ele colocou a mão sobre a minha cabeça e ele disse: eu ouvi a oração da tua avó. Você está curada. Amém? Eu usei essa ilustração numa outra palestra que eu estava dando lá em Governador Celso Ramos, ali pertinho de Floripa. E quando eu estava terminando essa ilustração, pastor Aguiar, se levantou um jovem. E eu até pensei que ele queria perturbar a reunião, coisa parecida. Ele disse: não, deputado, isso o que foi? Eu sou neto desta menina que Jesus curou, lá no bairro Santa Helena, em Lages. Esse é o nosso Jesus. Não importa se você sabe fazer uma oração bonita, ou se você sabe dizer apenas: Jesus, há poder nesse nome.